Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus abençoe também aqueles que acompanharão esta palavra de casa, através do canal Ebenezer Oficial. Continue orando por nós e também faça o seu pedido de oração, porque a oração ela é a poderosa arma que o Senhor nos deu para que nós venhamos romper e vencer todos os obstáculos e batalha no nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Quem encontrou, diga eu encontrei. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante os filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Senhor Pai, nós te damos graça mais uma vez, por mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Toda honra e glória, louvor e adoração seja dada a ti, nosso Deus. Receba, Pai, aleluia, neste momento a nossa oração e abençoa, Pai, cada um dos nossos irmãos. E assim nós te damos graça mais uma vez, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrando nelas grandes fontes que nos inspiram e nos encorajam a prosseguir a cada dia na caminhada, na jornada a qual o Senhor propôs a cada um de nós. Nós sabemos que a caminhada no Evangelho, ela não é tão simples como muitos acham que é, porque é um momento de renúncia, é um momento de esvaziar de nós mesmos, para poder então fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente observando as histórias bíblicas, como nós vemos a história de Davi, e era um simples pastor de ovelha, que Deus levanta com grande poder e autoridade para liderar e ser rei de Israel. Mas para que ele pudesse alcançar as vitórias, ele passa por diversos processos. É o que muitos hoje não querem passar. Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas gostam do resultado, mas ninguém quer saber o processo que foi para cada um chegar onde chegou. Então tudo nessa vida tem um preço. Tudo nessa vida depende de cada um de nós. Você não escreve a história minha, e nem eu escrevo a sua história. A sua história é você mesmo que vai escrever através da sua vida, através da sua atitude, através do seu posicionamento. Então, entendamos nessa noite que cada um que aqui está tem um chamado de Deus. Mas isso é suficiente? Primeira parte, é bom ser chamado por Deus. Mas melhor do que ser chamado é ser escolhido por Deus, ser aprovado por Deus, receber o aval de Deus. Porque ser chamado, qualquer um pode ser. Agora, passar no crivo de Deus, passar nas peneiras de Jeová, aí só vai permanecer e ficar os que verdadeiramente têm um compromisso e estão posicionados na obra do Senhor. Então, Davi passou por muitos momentos difíceis, perseguido, injuriado, andou como um pássaro, né? Ele vai dizer em algumas passagens que como um pássaro sem direção ele teve que voar para fugir das perseguições. Mas Davi também teve grandes privilégios. O primeiro dele foi quando ele venceu o gigante Golias e ali iniciou o ministério dele. Porque ali ele começou a ser visto. E toda vez que lembravam de Davi como o grande guerreiro que venceu o gigante Golias,
Muitos aplaudiam, mas outros ciumavam, muitos desprezavam Davi. Principalmente o rei Saul, quando teve medo que Davi tomasse o seu lugar. Mas aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida acontece na vontade e no querer de Deus. Mas tem que ser no momento e na hora certa se nós permanecermos firmes. E então Davi, estando ali, ele forma um exército de guerreiros, 37 valentes. São homens de guerra, homens que ninguém dava nada por eles, mas que se tornaram pessoas exemplar quando se dizia em questão de guerras e batalhas. Não tinha um exército como o exército do rei Davi. Aí ficou conhecido como o exército dos valentes de Davi. E nós lemos aqui uma passagem entre esses vários nomes, um nome chamado Sama. Esse Sama, ele era alguém também que pertencia ao exército de Davi. Agora, uma coisa ele precisou fazer para que ele pudesse adquirir a vitória naquele lugar. Ele precisou se posicionar como tal. Porque não adianta ter nome de guerreiro e na hora de guerrear não luta. Não adianta ter nome de quem está vivo, mas na hora que precisa está morto. E nós precisamos começar a demonstrar nossa fé, não somente através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes. Porque é isso que faz alguém ser diferente, é isso que faz você ir além, você conquistar aquilo que ninguém conquistou, você fazer aquilo que ninguém fez, são as suas atitudes. Nós estamos lendo uma lição importante que fala sobre Ruth. Hoje terminou a lição do assunto de Ruth, do casamento dela, e a Bíblia vai dizer que ela precisou, assim como Sama, se posicionar. Se posicionar é uma atitude que todos nós que estamos aqui precisamos fazer a cada dia. Posição e exercer e fazer aquilo que cada um de nós temos que fazer. E naquele momento a Bíblia vai dizer, na introdução aqui do segundo livro de Samuel, registra o nome de guerreiros e alguns feitos dos guerreiros de Davi. Entre esses feitos aqui, o Espírito Santo inspirou o escritor a relatar um ato corajoso de um homem chamado Sama. Ele defendeu sozinho o campo de lentilha que havia plantado contra a invasão dos filisteus. Sozinho porque só tinha ele naquele lugar, que posicionou, só tinha ele. Porque a Bíblia, meus amados irmãos, vai nos mostrar, vai nos ensinar que quantos aqui já não perderam algo importante na vida por não se posicionar quando deveria ter se posicionado. Todos nós já perdemos grandes bênçãos, porque no momento de posicionar, a gente cedeu, a gente abriu mão, a gente achou que pudesse levar daquela forma. E aí é onde entra a diferença de um verdadeiro guerreiro de Deus. Nós temos duas escolhas: ou nós vamos vencer, ou nós vamos perder. Ou nós vamos enfrentar de frente, ou nós vamos recuar. Então precisamos ser aqueles que não retrocedem, mas daqueles que avançam. Paulo sempre dizia, e ele diz também que uma coisa ele fazia, deixando as coisas que para trás ficaram. Ele olhava para frente e prosseguia para o alvo. A igreja que vence não é uma igreja que recua, é uma igreja que avança. É uma igreja que não retrocede. É uma igreja que mesmo mediante o levante e as imposições do inimigo, essa igreja está posicionada para batalhar e vencer a batalha. Então a Bíblia vai dizer que Sama aqui vai se posicionar, mas quando o exército dos filisteus que estava em lei, eles queriam tomar aquela plantação de lentilha, e era algo que não era deles, mas o inimigo é assim. Você tem o trabalho de cultivar a terra, você tem o trabalho de tirar as pedras, os entulhos, adubar a terra, plantar, e quando tudo está no ponto da colheita, o inimigo quer vir roubar
aquilo que não é dele. Porque o inimigo, ele não respeita. A Bíblia vai dizer que o inimigo, o objetivo dele em João 10,10 é roubar, matar e destruir. É o único objetivo do inimigo. O inimigo, ele chega fazendo pressão para você ceder. Mas nessa tarde aqui estamos reunidos neste lugar, falando aqui de uma palavra para você que é um obreiro, você que é um chamado por Deus, para que você se posicione e não aceite a imposição do inimigo. Não adianta lutar contra homens, porque homens não está te atingindo, não está te fazendo nada. Quem está procurando te atingir é o inimigo. Porque a luta que nós travamos, ela está no mundo espiritual. E o maior interessado para que você não se posicione e entregue de mão beijada aquilo que você lutou, chegou até aqui, é o inimigo que quer que você faça isso. Joga tudo fora. Esquece, deixa isso para lá, não compensa. Mas você não, você vai lutar até o fim. Você vai prevalecer até o fim. Mas o inimigo quer roubar aquilo que tem valor para nós. O inimigo quer tirar. Os filisteus ajuntaram em lei, aonde havia um pedaço cheio de lentilha. O texto nos mostra que os filisteus aqui simboliza o inimigo das nossas vidas. É isso que representa os filisteus. Inimigo das nossas vidas. É o reino maligno do inimigo tentando nos parar. Se ajuntaram aonde havia uma terra cheia de lentilha, e ele queria tirar, roubar aquilo que eles tinham de mais precioso, que era aquele campo de lentilha. Se não nos posicionarmos, o diabo prevalecerá. Essa é a grande verdade. O que nós estamos falando aqui nessa tarde é algo que nós precisamos entender. É você que tem que fazer a diferença. Seu pastor é uma benção, o irmão é uma benção, mas você precisa ser uma benção também. Você precisa entender que seu pastor é de oração, mas é o seu pastor, e você é de oração. O fulano de tal é conhecedor da palavra, uma bênção, prega a palavra, e você também é. Porque você precisa seguir as pisadas do nosso mestre. E Jesus disse, olha, siga-me, ande como eu andei, e vocês verão a glória de Deus se manifestando. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E se você porventura olhar para um homem e não ver ele como exemplo, olha para Jesus, porque o homem não vai ser sua referência jamais. Pode ser até alguém que você respeita, inspira, ver Deus agindo na vida dele, mas ele é homem igual a você. Por que ele está fazendo isso? É porque ele se posicionou, ele creu, ele está crendo que Deus pode mudar a história e o inimigo vai bater em retirada. Eu não sei, talvez você entrou aqui nessa tarde e o inimigo tem tentado de várias maneiras tomar aquilo que é seu. Se não posicionarmos, ele é especialista em roubar, matar e destruir. Agora, Tiago 4:7, a Bíblia nos ensina que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quando os filisteus pensaram que ia tomar aquela plantação, tomar aquela alimentação que pertencia a Sama e todo aquele povo, disseram, agora é tudo nosso. Mas a Bíblia diz que ele se colocou no meio da plantação. Todos fugiram. Todos no momento de luta, de batalha, só ficou ele e Deus. É assim nos dias de hoje, quando a luta aperta, são poucos os que ficam. Na hora do bem bom, na hora que tudo está funcionando, na hora do churrasco, na hora da festa, na hora das coisas boas, é assim, ó. Mas quando a luta chega, o inimigo se apresenta e as coisas se apertam, aí é um momento que eu e você precisamos nos posicionar e não permitir que o inimigo venha levar aquilo que Deus nos deu.
Você é um valente ou é um medroso? Nós somos valentes ou somos medrosos? Porque quando Gideão ia para batalhar contra uma multidão de amalequitas, medianitas e uma infinidade de pessoas do deserto, a Bíblia diz que Deus disse: olha, avisa aí, 32 mil homens, avisa aí, porque quem for medroso, volte para trás. E a Bíblia diz que voltou uma multidão. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com os medrosos. Deus não tem compromisso com os tímidos, os covardes. Deus tem compromisso com homens e mulheres que não abrem mão. Ainda que lhe custe a própria vida, ele vai batalhar, ele vai prevalecer. E se morrer, morri, não importa. Como Jó disse: ainda que o Senhor me mate, eu não negarei o nome dele. Assim como Esté tinha que se apresentar por causa do decreto maligno do inimigo Amã contra o povo de Deus, ela disse: mas não é tempo, o rei não te chamou. Ela disse: se eu morrer, morri, mas vou lutar pela causa do meu povo. São feitos de homens e mulheres valentes, que não negam a fé, que não retrocede, que não volta atrás. E o inimigo pensou que havia vencido, porque eles eram muitos o número, e de repente aquela multidão de covardes correram, mas um homem só se posicionou no meio. Quando a gente vê esse meio, a gente sabe também que isso representa o centro, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique pelas beiradas, não fique nos cantos, fica no meio, fica no centro da vontade de Deus, porque é aí que Deus vai te abençoar, vai te honrar. Mardoqueu muitas vezes foi humilhado por Amã, mas a Bíblia diz que mesmo humilhado ele não saía da porta do rei. O que é que nós temos feito quando a luta chega? O que é que nós estamos falando quando as coisas apertam? Quando falta o pão, quando falta o dinheiro, quando falta o alimento, quando falta até mesmo muitas coisas. O que é que nós estamos fazendo como guerreiros de Jeová, como um batalhão de Cristo? Então a Bíblia diz que ele se posiciona, o texto mostra que os filisteus, que simboliza o reino maligno, ajuntaram aonde havia uma terra cheia de lentilha. Precisamos estar sempre atentos, pois o diabo constantemente ele quer destruir e tomar aquilo que Deus tem nos dado. Por isso é essencial que estejamos sempre vigilantes, para não sermos pregos de surpresa pelo ataque do inimigo. A igreja precisa estar vigilante. O bom obreiro é aquele que está em constante vigilância. Obreiro que está desatento vai ser surpreendido. Obreiro que está dormindo na janela vai cair como caiu Eutico. Obreiro que estiver em meia fé, meio lá e meio cá, vai negar, vai mentir como Ananias e Safira. Obreiros que estiver meio aqui, meio lá, andando e seguindo a Jesus de longe, vai negar como Pedro negou. É por isso que o obreiro de Deus precisa estar embasado, estar estruturado na palavra e buscando a presença do Senhor. Mas isso depende de uma coisa: posicionamento. E obreiro precisa ter postura. Obreiro não pode ter postura aqui e lá fora uma postura diferente. Obreiro não pode ter uma postura aqui, mas no trabalho ter uma postura diferente. Obreiro não pode se comportar aqui de um jeito, mas na família comporta de forma diferente. Deus nessa tarde está dizendo: o que Ele tem para nós é coisa grande. O que Deus quer fazer é algo sobrenatural. Mas uma coisa é necessário: que nós venhamos nos posicionar. Então a primeira lição
Nós já percebemos aqui que ele se posicionou. Segunda lição, a responsabilidade é de defender o que Deus confiou nas nossas mãos e é totalmente nossa. Se nós olhar no versículo 11, na parte B, o povo fugiu diante dos filisteus. A oportunidade, a responsabilidade de defender o que Deus confiou nas nossas mãos não é do vizinho, não é do prefeito, não é do governador, é nossa. Não adianta querer passar a bola para ninguém, não adianta querer passar a responsabilidade para fulano ou ciclano, é sua a responsabilidade. Se você entender o que Deus está falando aqui nessa tarde, você vai sair daqui mais forte, você vai sair daqui dizendo: eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais competente, eu preciso ser mais assíduo na obra de Deus, eu preciso ser mais constante, eu preciso ser mais perseverante, porque é hora de posicionar. E então a Bíblia diz que a responsabilidade de defender o que Deus confiou nas nossas mãos é nossa. Mas o povo fugiu. E a Bíblia vai dizer em 1 de Pedro 5,8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que o inimigo faz. Ele está ao derredor, ele está rungindo, ele está esperando o momento. Ele não vai chegar quando tudo estiver bem, ele não vai chegar quando você estiver falando em mistério com Deus. Ele vai bater na sua porta o dia que você se sentiu nada, o dia que você olhar e dizer: aonde estão minhas forças? Eu não me sinto capaz nem de orar. É a hora que o inimigo vai se apresentar. Isso aconteceu com Jesus várias vezes, e isso acontece conosco. É a hora que o inimigo chega para roubar o que você mais tem de especial, mais precioso. Olha o que diz: a qual resisti firme na fé. Enquanto muitos fugiam, tinha alguém que era sóbrio e vigilante. Enquanto uns estão fugindo, o outro está entendendo que o inimigo, o adversário, quer tomar aquilo que Deus lhe deu, e ele mantém o seu posicionamento. E a Bíblia diz que então Sama resiste firme na fé. Mas esse aí só, todos correram, só esse, mas não sabia que com aquele estava aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Eles não sabiam que com Sama estava aquele que com a queixada de jumento ele fere. Sansão feriu 1000 homens. Eles não sabiam que com Sama estava aquele que numa noite matou 185.000 assírios. O Deus que nós servimos, ainda que olhem para você, despreze, mas se estiver posicionado, se estiver na brecha, se estiver na posição, não há demônio, não há macumba, não há olho grande, não há inveja, não há nada e nem ninguém que vai lhe deter, porque você foi chamado para vencer. E ele permaneceu, resistiu firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Não é só você que está sofrendo dor. Quando 1 de Pedro 5, 8 e 9 fala sobre esse versículo, ele está dizendo: olha, nossos irmãos, não é só você que está passando por luta, não é só você que está passando por prova. Talvez a prova que você está enfrentando, se você vê a história e a prova que o irmão passa, você chora. Você olha e diz: eu pensei que eu estava no vale, mas ele é que está no vale, está dando glória a Deus, está bendizendo o nome do Senhor. Então Sama sabia que aquela luta que ele estava passando não era eterna, não ia durar a vida inteira, mas era simplesmente Deus querendo promover mais uma vez e entregar a vitória na mão de Sama, e o povo inimigo seriam vencido mais uma vez.
mas precisou se posicionar. Muitas pessoas tendem a projetar a culpa das suas perdas e sofrimento em outras pessoas. Eu estou perdendo porque fulano, eu estou na igreja do pastor que ora tão pouco, eu estou na igreja do pastor que nem sabe falar, eu estou na igreja fulana de tal, lá na congregação fulano. Não, não é isso, não queira mostrar e dizer que os seus fracassos estão embasados no que os outros fizeram para você fracassar. É você mesmo que é responsável pelo seu fracasso. É eu mesmo que sou responsável pelo meu fracasso. Isso é falta de posicionamento. E Deus nessa tarde te trouxe aqui para dizer para nós que Ele ama, que Ele está velando, que Ele está com quem está posicionado, porque lá do céu Ele tem olhado na face da terra, como nos dias de Ezequiel, e não encontrou nenhum que estivesse na brecha. Mas quando alguém se põe na brecha, quando alguém se coloca no prumo de Jeová, Deus começa a trabalhar e a encher do Espírito, derramando graça e fazendo obras extraordinárias. Se nós fôssemos falar dos feitos dos valentes de Davi, nós ficaríamos aqui o tempo inteiro. Agora, irmão, o problema não é de ninguém. As nossas percas e fracasso não é culpa de ninguém, é nós que precisamos mudar. Não é culpa da economia, o dólar está lá em cima, é por isso que o Brasil está, porque o governo, o PT está no governo, o Lula, ou o Bolsonaro, ou fulano de tal. Não é isso, porque a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece, e nenhuma autoridade está onde está, em Deus haver constituído e colocado essa pessoa lá. O problema financeiro, o problema seja ele qual for, a culpa é unicamente nossa, porque o salmista disse: eu sou moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se tem Deus, tem providência. Tem Deus, tem escape. Se tem Deus, tem vitória. Se tem Deus, tem cântico. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Tem gente que quer participar da festa, tem gente que quer participar do banquete, tem gente que quer participar quando tudo está lá no auge. Mas é bonito também para quem é guerreiro, que posiciona, olhar a cara dos covardes que vão ter que te aplaudir de pé, olhar e dizer: ele venceu. Mas rapaz, o que tu fez? Eu só me posicionei quando você se acovardou. Eu só me posicionei quando você foi covarde e fugiu. Deus tem levantado um grande exército nesses dias, e Deus quer contar com esses homens e mulheres de guerra valentes. Não é culpa do governo. No entanto, aprendemos no texto que a responsabilidade de posicionar é diferente, e defender o que Deus nos confiou, isso é responsabilidade nossa. Se Samar tivesse adotado a mesma atitude do povo, ele teria perdido tudo. Se Sama tivesse ido na levada dos medrosos, porque assim, você quer fazer algo, pastor? Aí alguém diz: isso aí não, sangue de Jesus tem poder, mas corta. Isso é muito ousado, é um projeto muito grande. Não faz não, irmão, não vai na conversa desses medrosos não, vai na fé. E o pior de tudo, tem gente falando e não faz. O pior de tudo é que muitos fala e não faz. Pega o microfone aqui, é assim, tem que ser desse jeito, e dá lição. Mas quando chega a hora de fazer, não faz nada. Mas põe o microfone na mão dele, ele vira o Sama.
Fica valente, vira Gideão, ele vira Elias, faz até fogo descer do céu quando o microfone está na mão dele. Já viu aqueles crentes que só dá glória quando é ele que está com o microfone na mão? Se o irmão estiver pregando, ele está lá assim, ó. Eu prego melhor. Se ele soubesse o que eu sei, ele faria dessa mensagem uma grande mensagem. Coitado. E nós precisamos entender que nós precisamos posicionar todos os dias para que nós venhamos melhorar diante do nosso Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto o povo fugiu, Sama permaneceu firme, posicionado, defendendo o que Deus lhe deu. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, ó, lute e defenda o que Deus te deu, viu? Se você não defender, não espera que o pastor não vai defender o que Deus te deu, não. Pastor, ora por mim, o crente 6 horas, ora por mim, ora. Você que está nos assistindo pela internet, valoriza o que Deus te deu, porque ninguém vai defender aquilo que Deus te deu, a não ser você. Fica aí, liga para um, liga para o outro, fala com o outro, isso e aquilo, é o profeta fulano, é o profeta ciclano, e fica aí de qualquer maneira, vai orar, vai posicionar, porque o fogo vai descer. Tem que guardar, irmão. Se você não lutar pela sua família, o diabo chega e faz bagunça. Chega e faz bagunça. Ou você acha que tem alguém emocionado porque você fracassou? Você acha que tem alguém... É mais fácil ter muitos aplaudindo a sua derrota do que as suas vitórias. Porque muitos só estão esperando um momento para te acusar. Muitos esperam juntamente com o inimigo das nossas almas um momento só, porque você pode fazer 1000 atitudes boas. O dia que você cometer um erro, você vai ser sacrificado por causa do erro que você cometeu. Mas é bom que nós venhamos vigiar a cada dia. Agora, para defender o que Deus nos deu, seja o que for, irmão, seja na vida profissional, sentimental, conjugal, familiar, ministerial, principalmente na vida ministerial e principalmente o maior de todos, que é a nossa salvação. Tem gente que não está nem aí nem para a salvação mais. Tem gente que ele é indiferente quanto à sua própria salvação. Aí alguém está falando, alguém está pregando, alguém está anunciando, está despertando e ele está fazendo de conta que não está nem aí. É indiferente com a própria salvação. Se uma pessoa é indiferente com a salvação dele, que tipo de projeto ele vai ter dentro de uma igreja? Se ele não ama a própria vida, ele vai amar de alguém? Se ele não se esforça, se posiciona para manter a sua vida na presença de Deus, você acha que ele vai preocupar com a vida de ciclano ou fulano? Não, de maneira nenhuma. É por isso que dentro da igreja tem muito morto-vivo dentro da igreja. Tem muita indiferença dentro da igreja, tem muitas fofocas dentro da igreja, tem muita perseguição dentro da igreja, porque não são trigo, são joio. Não são ovelha, são bodes. Ele está tão preocupado com a vida de fulano que ele esquece da dele própria. Enquanto aquela multidão estava ali, aí alguém olhava, eita, mas a colheita vai ser boa, hein, Sama? Eita, vai ser muita bênção, muita fartura. E aqui é nosso, foi Deus que nos deu. Que coisa linda, plantação bonita. Eu também, eu estava aí no dia da capina, eu estava aí quando foi feita a adubação. Quando o inimigo chegou, não defendeu o que Deus deu. Correram todos. Bando de covardes. Mas a Bíblia diz que Sama se posiciona e diz, aconteça o que acontecer, eu vou ficar no meio. Se é para morrer pela obra, eu vou morrer, mas daqui eu não vou sair. Agora nós só defendemos aquilo que custa um preço para a gente conquistar. Você acha que alguém vai valorizar aquilo que ele não pagou o preço para conquistar? Agora, deixa alguém que lutou uma vida inteira, uma comparação simples, irmão, tão pequena, para comprar uma casa, ele pagou ela ali um tempo inteiro, aí de repente chega alguém lá, eu quero tomar essa casa, ele não vai ceder. Era igual o meu amigo Bené, ele falava assim, se vir para entrar dentro da minha casa e fazer mal à minha família, eu mato tudo.
Eu pico a bala, eu mato. Por quê? Ele está valorizando a família dele. Agora vai deixar, porque você é crente, o bandido entra dentro de sua casa e você acabou a cabeça. Ou você ora para Jesus queimar, ou você tem que tomar uma atitude. É crente, mas não está morto, tem atitude, tem vida. Você tem uma família, o diabo não vai ceifar a sua família na sua frente, você não vai aceitar. O diabo não vai tomar o seu ministério. O diabo, de um dia para o outro, chegou aí na igreja e já quer pôr seu nome na lama. Onde, irmão? Quem sabe onde você passou as noites sem dormir, as noites que você chorou, os montes que você teve que subir, quantas vezes você foi humilhado para chegar onde chegou. Qualquer um chega e vai apontar aí de um dia para a noite, vai para o inferno. Jesus é maior, Jesus é mais poderoso. Aí levanta aqueles que dizem ser profeta quando não é profeta e começa a profetizar o que Deus não mandou. E a vida é assim, ó, toda torta, toda cheia de instabilidade. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. E é profeta. Profeta que é profeta não tem variação. Mulher de Deus é diferente, homem de Deus é diferente. Chova ou deixa de chover, ele está lá como Elias no Monte Carmelo, dando glória, pedindo o poder de Deus. Esse crente que hoje é crente, amanhã não é. Hoje é crente, amanhã não quer. Hoje eu quero, amanhã estou de biquinho. Que negócio é esse? Que tipo de cristão é esse? Que tipo de obreiro é esse? Já foi desqualificado por Jesus, e aí o pastor cobra, fala alguma coisa, eu não gostei do jeito que o pastor, então vai para onde você quiser ir, mas aqui para fazer, aqui tem que fazer direito, porque não está fazendo, não é para o cristiomado, não é para o presidente, está fazendo é para o rei dos reis e senhor do senhor, e o nome dele é Jeová, é Deus. E não quer fazer, não mistura as coisas não. Vamos fazer, mas vamos fazer com dedicação. Vamos fazer, mas vamos fazer com excelência. Vamos fazer, mas vamos fazer com atitude, com posicionamento. Porque quando alguém olhar vai dizer, passou pelo vale, mas Jesus tirou do vale. Aí quando você se posicionar, como posicionou Davi, como posicionou Sama, o seu nome se tornará notório na boca de muitas pessoas, e alguém vai olhar e dizer, ali é um profeta, é uma profetisa do Senhor. Então isso depende de cada um de nós. Samar arriscou a sua vida para defender o que Deus lhe havia dado. Versículo 12, mas Samar se pôs no meio daquele terreno e a defendeu. Samar colocou a vida dele em risco. Ele falou, se tem que morrer, deixa morrer. Mas eu vou lutar. Olhou para um lado, para o outro, cadê? Ô Zezinho, o Zezinho já está lá cortando debaixo do arame, indo embora. Olhou para, não, mas João, aquele corajoso, aquele que comia na minha mesa, cadê, já foi. Já era. É desse jeito, não é? Quando você está bem, quando tudo está fluindo, aí de repente você olha para um lado, para o outro, e fala, mas rapaz, cadê fulano, cadê ciclano? Aí está lá as fotonas tirando na pizzaria. Aí lá no aniversário, aí lá na beirona da piscina, e os irmãos ralando, lutando, pelejando na obra de Deus. Não que você não deva fazer sim, se tiver que ir, vai, mas vai como um servo de Deus no momento, na hora certa. Mas tem muita gente covarde, deixando, aí eu sou lá da assembleia de fulano de tal, do pastor fulano de tal, mas não pisa o pé dentro da igreja, vem na igreja pior, quando chega na igreja não sabe nem quem é crente. Quem é da igreja e quem não é, porque ele parece um turista dentro da igreja. Ele vem na igreja o dia que dá. Será que é esse posicionamento que Deus quer de obreiros da igreja de Cristo? Claro que não. Jesus quer um povo forte, revestido do poder de Deus. Um povo simples, mas cheio da graça e da unção do Espírito Santo. Então Sama se colocou na posição. Olha o que diz Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Não deixa ninguém tomar a sua coroa. Não permita que isso aconteça, irmão. Se você não quer trabalhar na obra, amém. Se você não quer fazer, mas cuida da sua salvação. É o mínimo que você pode fazer, pelo menos cuidar da sua salvação. Não permita que o nome seja arriscado no livro da vida por causa de falta de posicionamento.
Então, olha o que diz ainda 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Sama está embasado nisso aqui. Sama arriscou a própria vida ao posicionar e defender o que Deus lhe havia confiado. Estamos terminando. Suas atitudes demonstram que ele valorizou profundamente o que Deus lhe deu. O diabo tem prevalecido sobre muitas pessoas porque elas simplesmente se submetem às investidas do próprio inimigo. Você sabia que o diabo tem brincado com muitas pessoas? Por quê? Porque essas pessoas se renderam a ele. O diabo chegou, oprimiu, aprisionou e o povo aceitou. Não está legal, está benção, está tudo bem. Estão como os povo de Israel no Egito, 430 anos escravizado e falando que estava bom. Está beleza, trabalhando debaixo de chicote, pastor Adriano. Tem gente assim. O inimigo está oprimindo, como o Gideão, o povo dele já há 30, 40 anos escravizado, e eles achando que aquilo é normal, até que Deus faz alguém se posicionar. Então não ache que o inimigo está brincando de ser inimigo, porque enquanto você estiver fazendo o que ele quer, ele vai continuar tranquilamente te deixando sossegado. Mas quando você se opor a ele, ele vai se levantar contra ti. Como já mencionamos aqui, mas a Bíblia diz, em Tiago 4,7, está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A conclusão termina dizendo: e o Senhor operou um grande livramento. O Senhor operou um grande livramento. O Senhor nessa tarde, nesse dia, está operando um grande livramento. Tem alguns crentes que entendeu. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Enquanto você está aqui nessa tarde, Deus está enviando a provisão, Deus está enviando o seu exército, Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto você está aqui glorificando o nome do Senhor, Deus visita as suas finanças, Deus visita a tua casa, Deus visita o teu esposo, a tua esposa, a tua família, os teus filhos, Deus visita a tua saúde, e Ele vai colocar tudo no seu devido lugar, porque esse inimigo que levantou para te afrontar não irá prevalecer contra ti, porque a palavra diz que por um caminho ele entra, mas terá que sair por sete, porque Deus já determinou nessa tarde. Receba a tua vitória, a tua bênção, em o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, esta é a palavra que Deus nos deu.